paz do Senhor. Eu sou o evangelista Valdir Souza e neste momento estaremos ministrando a lição de número 6, que tem como título Qualidade de Paulo como missionário. Esta lição tem como texto de referência a segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 2, verso de número 5. Temos como objetivos desta lição apresentar alguns fatos que demonstrem que Paulo foi um homem preparado por Deus para realizar a obra missionária, relembrar como foi o chamado e alguns aspectos principais do desempenho missionário, e 3, mostrar que as virtudes foram essenciais e ainda hoje o seu exemplo influencia. A lição de número 6 apresenta, como sempre, 3 tópicos interessantes e impactantes. O tópico de número 1 tem como título Um vaso bem acabado. E o tópico 1, ele apresenta 3 subtópicos da seguinte forma. O tópico 1.1 fala um obreiro preparado. O 1.2, um obreiro experiente. E o 1.3, um servo submisso. Queridos superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, o tópico 1, nós podemos abordar uma série de características interessantes e adjetivos que o apóstolo Paulo, como missionário, nos revela e nos mostra. Porém, o tópico 1.1, vamos trabalhar com a seguinte forma: um obreiro preparado. Paulo, sem dúvida nenhuma, nos mostra e nos ensina que para realizar a obra de Deus precisamos ter um preparo específico. E o preparo de Paulo é interessante. Paulo demonstra a capacidade bíblica e também a capacidade intelectual. Como a capacidade bíblica, Paulo tinha o conhecimento bíblico e teológico para a sua época bastante avançada. Isso significa dizer que o preparo de Paulo foi estritamente poderoso e abençoado. Diz-nos a história que Paulo, além de ter tido a experiência em que os seus pais deram a ele a condição de conhecer a lei de Moisés com muita capacidade, diz o texto bíblico que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Isto nos revela que Paulo possuía uma capacidade bíblica e teológica muito grande para a sua época. Tanto é que ele, como escritor, se destacou sendo o maior escritor de todo o Novo Testamento. Também o preparo de Paulo nos revela a sua capacidade intelectual. Diz-nos também a história que Paulo, além de conhecer alguns escritos de filósofos e poetas da época, Paulo também era um homem que tinha o conhecimento de algumas línguas. Tanto é que ele, no mínimo, falava 4 idiomas, entre eles o aramaico e a língua oficial de todo o Império Romano, o grego. Isso nos revela, queridos professores, queridos superintendentes, que Paulo era um homem capacitado para fazer a obra missionária. No tópico de número 2, vamos encontrar agora o tópico 2 com o tema Um soldado valoroso. E dentro do tópico de número 2, nós vamos encontrar 3 características também muito interessantes. O 2.1 nos revela Paulo, um servo sofredor. O 2.2, um missionário estrategista, e o 2.3, um líder adaptável. Observando essas três qualidades de Paulo, aqui no tópico de número 2, destacaremos agora, no momento, o 2.2, um missionário estrategista. Sabemos que a obra de Deus se faz com a graça, se faz com o poder de Deus, mas também se faz com estratégias. E falar de estratégias, Paulo era, sem dúvida nenhuma, um homem estrategista.
Diz-nos o relato bíblico em Atos, no capítulo 3, depois que eles são enviados de Antioquia da Síria, diz o texto bíblico que eles saem. E eles, quando chegam em uma cidade por nome Salamina, eles automaticamente vão para a sinagoga dos judeus. Saindo também de Salamina, Paulo entrando em outras cidades, o ponto principal, ou o primeiro local onde Paulo iria se manifestar como pregador do Evangelho, era nas sinagogas dos judeus. Percebemos isso, um dado interessante. Por que na sinagoga dos judeus? Paulo, como sendo um judeu, e ele sendo um fariseu, ele poderia ter, e como tinha, autoridade e também carta branca para poder entrar nas sinagogas e ali anunciar e expor com capacidade e autoridade a palavra de Deus. Tanto é que dentre essas situações, em todos os lugares e principalmente nos sábados, ele anunciava a palavra de Deus com ousadia. E diz-nos a história bíblica que muitas vidas reconheceram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Observando esse ponto de Paulo como um missionário estrategista, vale ressaltar que na obra missionária temos o poder, temos a graça, temos a autoridade de Deus que não faltou e nunca faltará para as nossas vidas. Porém, temos que entender que a obra missionária se faz com estratégias, se faz com situações em que podemos trabalhar, relacionar dados, informações para que podemos e possamos sermos usados por Deus para a sua obra. No tópico de número 3, apresenta Paulo um homem resignado. E dentro desse tópico de número 3, apresenta-nos as seguintes situações. Paulo, trazendo como o objetivo da sua vida, ou o objetivo de Paulo, o tópico 3.2, assim combato, não como combatendo no ar, e o tópico 3.3, para alcançar uma coroa incorruptível. Quero destacar aqui, com muita capacidade e com muita alegria, o tópico 3.1, o objetivo de Paulo. Paulo aqui nos traz a ideia de um atleta que, principalmente na Grécia Antiga, com os seus jogos, tinha a situação de homens que corriam atrás de uma coroa. E essa coroa, segundo a própria Bíblia nos revela, uma coroa corruptível, uma coroa que ao passar dos anos e das épocas seria corrompida e o seu valor não teria mais um valor, como seria colocado. Porém, Paulo nos ensina a trabalhar para Deus. E esse trabalhar para Deus de uma forma interessante e reveladora. Ele mesmo dissera que ele corre, mas para quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em que consiste? Consiste em ganhar almas para Deus. Paulo, em toda a sua trajetória, em todo o seu momento, Paulo demonstra que o objetivo maior do reino de Deus aqui na terra é o de ganhar almas para Cristo. E ele ainda nos coloca com muita propriedade, ele diz, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sabemos que anunciar o Evangelho é um privilégio que Deus nos concede. Sabemos que anunciar o Evangelho também implica nas nossas vidas, se anunciarmos o Evangelho com a motivação correta, com a dedicação correta e, acima de tudo, com o amor a Cristo e o amor pelas almas, saberemos que além de ganhar essas vidas para Cristo, no tribunal de Cristo, seremos galardoados por Ele, para que, não porque nós mereçamos alguma coisa da nossa parte, mas acima de tudo, é pela graça de Cristo que faremos a sua obra e que seremos galardoados por Ele. Nesta lição, a lição de número 6,
queridos professores e superintendentes, que nós possamos nos dedicarmos mais ao ensino maravilhoso das Sagradas Escrituras e principalmente nesse trimestre, falando da vida de Paulo, que sem dúvida nenhuma, uma das características mais interessantes de Paulo é Paulo, o maior evangelista e o maior missionário de todos os tempos. Deus vos abençoe.